Salve, salve, sala RLM, tudo bom, meus queridos? Vamos dar início à nossa aula hoje de sólidos geométricos, certo? Tranquilidade, parte teórica, muito bom ficar ligado nas informações. Vamos lá? Então, olha só. Quando eu trabalho sólidos geométricos, nós estamos trabalhando a parte de geometria espacial. A geometria espacial estuda as figuras que são chamados sólidos geométricos. E a gente fala de sólidos como figuras tridimensionais. Tridimensionais. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com o volume dessas figuras. E todos os sólidos geométricos, eles possuem faces, eles possuem arestas e eles possuem vértices. O que as bancas mais cobram em concurso público de vocês é justamente trabalhar o conhecimento das figuras, saber que os sólidos podem ser planificados e o volume dessas figuras, certo? Por isso eu trabalho com tridimensional. E aqui, para concurso público, a gente vai dividir em duas partes. Os chamados poliedros, os poliedros convexos. Por que eles são chamados de poliedros? Porque as suas faces são figuras planas, tá? Você tem suas faces como sendo figuras planas. E ele é convexo por quê? Porque se você unir dois pontos quaisquer dessa figura, certo? Você vai formar um segmento de reta interno ao sólido. Por exemplo, eu vou dar o exemplo de quem? Do cubo. O cubo é um tipo de poliedro. Todo mundo sabe o que é um cubo, né? Lembra de um dado. No caso de um cubo, gente, o que é que vai acontecer aqui, ó? Ele é chamado de convexo, porque se você pegar dois pontos quaisquer aqui, um ponto A e um ponto B, e ligar um ao outro, ó, o segmento de reta está na parte interna da figura. E eles são chamados de poliedros porque suas faces são figuras planas. No caso do cubo, as faces são todas quadradas, certo? Então, isso aí são os poliedros. Basicamente, em concurso, se cobram dois tipos de poliedros. Quais são os poliedros que são cobrados? O prisma e a minha colega pirâmide, tá? E aqui a gente vai dar algumas características dos prismas e das pirâmides. Todos eles dois são poliedros, certo? E o prisma e a pirâmide têm algumas diferenças de um para outro. Basicamente, é esses dois que nós vamos estudar aqui, que está na nossa programação dessa semana. Prisma e poliedro. Os prismas, certo? Eles têm duas bases paralelas e idênticas. E a diferença do prisma para a pirâmide é que a pirâmide só tem uma base. Essa é a diferença crucial entre eles. Os prismas têm duas bases paralelas e idênticas e a pirâmide só tem apenas uma base. Eu vou estudar com vocês cada um desses dois aqui hoje, tá bom? Para vocês ficarem ligados no que é que a gente precisa ter de informação. Então vem comigo aqui. Então olha só, os prismas. Quando você trabalhar com prisma, lembra o que eu acabei de dizer, ele tem duas bases idênticas e paralelas. E as suas faces laterais, isso aqui é muito importante, são retângulos. Professor, me dá um exemplo? Vou desenhar aqui para ti, ó. Colocar aqui um prisma de base quadrangular. Tentar desenhar ele aqui bonitinho para vocês, ó.
Vou mudar até aqui a fonte, tá? Para ficar mais fácil de você ficar aqui ligado no cara. Olha aí. Um prisma de base o quê? Um prisma de base quadrangular. Aliás, o nome do prisma, a nomenclatura dele é de acordo com sua base. Bora reforçar aqui algumas coisas que eu acabei de falar para vocês. Ó. Prisma, ele tem duas bases idênticas. Aqui no meu exemplo, essa base aqui e essa base aqui. Ó. São duas bases quadrangulares. Pode ser base triangular, base hexagonal, base pentagonal, base octogonal, certo? Mas as duas bases são idênticas. E essas faces laterais do prisma, que você está vendo aqui, ó, que são as faces que ficam em pezinha, elas são retângulos. Se alguma questão de concurso falar que as faces laterais são paralelogramos, também está certo. Porque todo retângulo é um paralelogramo, tá bom? Então aqui você tem, certo, a figura de um prisma, que é chamado prisma de base quadrangular. Quer uma outra informação em relação a esse cara? Vamos contar bem aqui, certo, os seus vértices. Se você ver os cantinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí eu tenho quantos vértices? 8 vértices. Você vai contar comigo agora as arestas, que são os segmentos. Conta comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lá atrás, 8, 9, 10, 11, 12. Aí você tem o quê? 12 arestas. E as faces? As faces é o rosto, né? As duas bases são faces e as faces laterais aqui são 4. Então, ao todo tem o quê? Tem 6. Então, essa figurinha, ela tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Existe uma relação que é usada nos poliedros, chamada relação de Euler, que diz assim, ó, se você pegar um prisma, um poliedro, o vértice mais a face, sempre vai ser igual a aresta mais 2. A soma dos vértices mais as faces é igual a aresta mais 2. Quer ver? Vamos comprovar. Ó. Aqui no meu exemplo, vértice é 8, face é 6. Vamos somar 8 mais 6. Tem que ser igual a aresta, que é 12, mais 2. Confirma, ó, 14 igual a 14. Bateu a relação, tá? Então, os prismas, né, que são poliedros, chamados poliedros de Platão, eles obedecem à relação de Euler. Fechado comigo? Tranquilo? E outra coisa que eu queria também falar para vocês, ó, em relação aqui às faces laterais. As faces laterais são retângulos. E, ó, no caso do prisma, a quantidade de faces laterais que ele tem corresponde ao número de lados da base. Olha o meu exemplo aqui, para tu confirmar isso. A base dele não é quadrada, tem 4 lados, então ele vai ter 4 retângulos. Então, o número de faces laterais de um prisma é igual ao número de lados da base. Então, pensa comigo. Se você tiver um prisma hexagonal, que a base tem 6 lados, ele vai gerar 6 retângulos. Se a base for pentagonal, ele gera 5 retângulos. E assim por diante. Beleza? Tranquilo? E para você calcular o volume de um prisma, você vai calcular a área da base dele e multiplicar por sua altura. Essa é a formulazinha para você calcular o volume de um prisma. No caso dessa questão, como essa base é quadrada, é a formulazinha lado vezes lado e multiplica pela altura do prisma. Essa fórmula permite você calcular o volume de um prisma. Área da base vezes a altura. Beleza? Tranquilo? E outra coisa que eu também não posso deixar de falar, vou até tirar minha carinha aqui para vocês, ó.
dois tipos de prisma muito cobrados em concurso: o cubo e o paralelepípedo. Quem é concurseiro aí sabe muito bem que cubo e paralelepípedo são sempre cobrados em provas de concurso. O cubo é só lembrar de um dado: todas as suas faces são quadradas. E o paralelepípedo são faces retangulares. A gente também chama o paralelepípedo de paralelepípedo retângulo. Então, muito cuidado com esses dois caras aí, ó, porque eles são cobrados em provas. Então, olha só. No caso do cubo, certo? Se eu fizer o desenho dele aqui, ó, você vai perceber algumas relações aqui dele. No caso do cubo, todas as suas faces são quadradas. No caso do cubo, todos os seus lados têm o mesmo tamanho, tá? E são chamados de aresta. Aresta, aresta e aresta. O cubo ele tem 12 arestas, ele tem 6 faces e ele tem 8 vértices. E para você calcular o volume de um cubo, basta pegar a aresta e elevar a 3. E a área de um cubo, 6 vezes a aresta ao quadrado. Não esquece disso, tá bom? E o paralelepípedo, professor? O paralelepípedo, ele é reto-retângulo. Então, ele tem faces retangulares, né? Então, tá aqui o meu coleguinha paralelepípedo. Ele tem aqui comprimento, a largura e a altura, tá? E para calcular o volume dele, é só multiplicar as dimensões. Comprimento, largura e altura. Ok? E para calcular a área de um paralelepípedo, a área total dele, é 2 vezes o comprimento multiplicado pela largura, o comprimento multiplicado pela altura, a largura multiplicado pela altura. Está aí a forma para calcular o volume e a área total de um paralelepípedo. Lembra que tanto o cubo como paralelepípedos são o que, pessoal? São dois tipos de prismas, tá? Beleza? E a pirâmide? A pirâmide, ela tem uma diferença básica em relação ao prisma. Qual é? Que no prisma tem 2 bases. A pirâmide só vai ter uma base. Eu sempre gosto de fazer você lembrar das pirâmides do Egito. Se você se transportar para frente daquela pirâmide, você olhar para ela, você vai ver o que ali, ó? Triângulos. Então, no caso da pirâmide, só tem uma base. E suas faces laterais, as suas faces laterais são triângulos. Tá aí, ó. Enquanto que no prisma as faces laterais são retângulos, na pirâmide são triangulares. Então, se eu desenhar, por exemplo, aqui, ó, vamos ver se a gente consegue desenhar aqui uma pirâmide. Pirâmide de base quadrangular. Tá? Fazer aqui. Vou ligar aqui. Olha, tá saindo bonitinho, ó. Olha. Vamos puxar aqui. Tá aí. Pirâmide de base o quê? De base triangular. Quadrangular, perdão. Aqui ela tem um vértice, você está observando, ó. 2, 3, 4, 5 vértices. Ela tem quantas arestas? Na base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. Quantas faces? A de baixo, 1, com as 4, dá 5 faces ao todo. Será que vai obedecer a relação de Euler? Vamos lá. Vértice mais face é aresta mais 2. Bora confirmar comigo. Tu tem quantos vértices aí? Só mudar aqui a fonte. Vértice tu tem 5. Face 5. 5 mais 5 dá 10. Aresta tu tem 8. 8 mais 2 dá 10. Aí confere, bacana. Então as pirâmides também seguem a relação de Euler, certo? Porque elas são também poliedros. E ó, quantos triângulos você tem aqui? 4, porque a base tem 4 lados.
Então, a quantidade de triângulos que tem na pirâmide é a quantidade de lados da base. Isso aqui é uma pirâmide de base o que, pessoal? Triangular. E para calcular o volume de uma pirâmide, a área da base multiplicado pela altura dividido por 3. Foca nos volumes, porque é o que é mais cobrado em concurso para você. Se você for fazer um concurso na área de matemática, para professor de matemática, aí você tem que destrinchar todas as outras relações. Beleza? Então, esses aí são os nossos poliedros. Você tem os cubos e os paralelepípedos, que são tipos de prisma específicos. E os poliedros são divididos em prismas e pirâmides. Beleza? Show de bola? Aí ainda existem os sólidos de revolução, que em outra oportunidade eu vou falar para vocês. Então está mais ou menos aqui, ó. Na planificação, se você abre essa figura, aqui você tem a planificação de um paralelepípedo. Ó, são faces retangulares, tá vendo aqui, ó? Aqui você tem o quê? Uma pirâmide de base quadrangular. Presta atenção que aqui é a base, ó. E as faces laterais são triângulos, ó. Se você fechar isso aí, vai dar o quê? Essa pirâmide aí. Aqui é um prisma, tem duas bases, vocês estão observando, ó? Aí a base já é retangular, ó. 3 retângulos, porque a base é o quê? Um triângulo. Aqui é um cubo, aqui é outra pirâmide, base triangular. Agora esses dois aqui, em outra oportunidade eu falo, porque são sólidos de revolução. Por enquanto a gente vai ficar só nos poliedros, tá bom? Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então fica aí, dá uma estudada bacana nessas relações, porque é muito importante para vocês. Até a próxima. Na próxima eu falo de sólidos de revolução. Até mais. Fui!